filhos ali, o maior é o Davi, está com 14 anos, e o Otto com 10 anos, e é uma bênção ser pai de família, é maravilhoso ser marido, é o plano de Deus. Nosso ministério de apoio, implantação e revitalização da igreja. Nesse mapa tem toda a nossa história de igrejas que a gente já ajudou até hoje. Então, começando lá na letra A, lá pertinho de São Paulo, em Santo André, em 2012, nós ajudamos no Instituto Bíblico de uma igreja batista bíblica. Aqui na letra B, na região onde a gente ficou muitos anos plantando uma igreja ali em Itapema, nós ajudamos ao mesmo tempo 4 outras igrejas nas cidades de Itajaí, Pissarras, Camboriú e Bombinhas, entre os anos 2013 até 2022. Na letra C, lá em Caxias do Sul, houveram 2 momentos, obrigado meu irmão, 2 momentos em que a gente ajudou a igreja lá, primeiramente entre os anos 2008 a 2011, quando nós estivemos fazendo o nosso Instituto Bíblico e a gente ao mesmo tempo ajudava a nossa igreja, e agora em 2023 nós voltamos para Caxias para ajudar a nossa igreja mãe. E na letra D já é na Argentina, em Las Lomitas, no ano que passou, 2024, e agora na letra E é a próxima cidade que estamos indo, em Joaquim Victor Gonçalves, é esse ano de 2025, estamos para chegar lá no mês de abril. Nós temos 3 objetivos no Ministério de Apoio para Igrejas. Número 1, animar, encorajar e ajudar o pastor em suas atividades pastorais. Então nós estamos dando uma ênfase para ajudar igrejas com o pastor, certo? Eu divido a carga do pastor em todas as suas atividades: pregação, ensino, visita, aconselhamento. Número 2, promover uma cultura de evangelismo na igreja. Não é apenas o fato de que nós fazemos o nosso evangelismo pessoal, mas nós também pegamos os irmãos pelo braço e saímos para a rua, queremos ensiná-los, treiná-los e deixar a igreja com esta cultura. Graças a Deus, em Las Lomitas tivemos sucesso com isso e os irmãos continuam, até hoje estão fazendo aquilo que nós treinamos eles. E o número 3, difundir o Evangelho em outras igrejas vizinhas, de cidades vizinhas. Como eu faço isso? Eu me apresento, eu ligo para pastores, me apresento, sou brasileiro, estou aqui na região e ofereço um curso de evangelismo. Se a igreja for uma igreja sadia, uma igreja boa, que Deus use esse curso de evangelismo para eles será uma bênção. E caso a igreja não seja boa, eu estou evangelizando aquelas pessoas, através de um curso de evangelismo. Então, aqui eu trouxe agora fotos dos nossos últimos 2 ministérios. Então, Caxias do Sul, em 2023, dando aula aqui no Instituto Bíblico. E também evangelismo. O nosso evangelismo ele tem 2 etapas, meus irmãos. A primeira etapa é sair na rua, dar folheto, pregar numa praça, bater de porta em porta, conforme a situação da cidade, conforme a situação do bairro, conforme a cultura local, aquilo que é adequado para cada cidade. Mas a segunda etapa é essa que vocês estão vendo nas fotos. O nosso alvo, o meu alvo, é entrar na casa das pessoas para dar um curso bíblico básico. Nós desenvolvemos um curso bíblico de 7 lições. E nestas 7 lições é o mesmo plano de salvação, porém com muito mais profundidade, com muitos versículos. Então deixa eu falar um pouquinho sobre algumas dessas pessoas aqui. Aqui embaixo é uma família de venezuelanos que apareceram lá em Caxias do Sul, e como a gente fala um pouquinho de espanhol, a gente conseguiu se comunicar bem com eles. Fomos para sua casa, demos o curso bíblico, foi uma bênção. Essa outra família, eles apareceram em Caxias também,
e foi bem interessante que eles estavam quase indo embora, e o irmão Douglas, né? O irmão Douglas viu eles, foi lá, onde vocês estão indo? Venham para cá. Chamou eles para dentro da igreja, e ficamos, eles cultuaram com nós, ficamos amigos, nós ajudamos eles a achar uma casa, começaram a frequentar nossa casa, e fomos então, nessa foto estamos dando o curso bíblico básico para eles, né? Na próxima foto já é lá na Argentina, em Las Lomitas. Todas essas pessoas são membros da igreja de Las Lomitas, que nós saímos para evangelizar juntos. Quase todos os irmãos foram para evangelizar com nós. É que eu selecionei alguns apenas para o slide aqui. Mas olha interessante, essas duas fotos aqui é numa praça da cidade, aonde a gente ia toda semana, e havia nessa praça pessoas fazendo exercício. Não tem muita coisa para fazer em Las Lomitas, mas as pessoas então iam para essa praça para caminhar, alguns jogar bola, tem um campo de futebol ali também, e tomar tereré, e essas pessoas que estão sentadas no banco eram as pessoas que nós abordávamos, e foi uma bênção, funcionou bem para aquela cidade ali. Abordávamos aquelas pessoas que estão ali sentadas, e os irmãos abraçaram a ideia de fazer evangelismo. Eles fizeram camisetas só para sair do evangelismo, falou com a marca da igreja. E outra coisa interessante, olha como que são as ruas da cidade de Las Lomitas, são todas assim, estrada de chão. Las Lomitas é bem pouco desenvolvido, é uma cidade na província de Formosa, é a província menos desenvolvida da Argentina, então havia bastante pobreza, e ao mesmo tempo deu para ver um povo bem envolvido, bem para frente. O povo é bem para frente. É o governo hoje, o governo estadual, que atrapalha. O povo é bem empreendedor. Nas suas casas eles abrem uma empresa de um dia para o outro, abrem uma lojinha, abrem uma peça na casa, um quarto ali que está sobrando, abre uma loja. É bem interessante isso. E irmãos, esses dois aqui são irmãos da igreja que eu saí para evangelizar na rua, pertinho das ruas perto da igreja. Essa é a nossa primeira etapa do evangelismo. Agora a segunda etapa, nas casas novamente. Esse homem aqui é o Sérgio. O Sérgio, ele é cabeleireiro. A minha esposa foi cortar cabelo com ele no salão dele, e enquanto uma funcionária cortava, eu fiquei conversando com ele. E nessa conversa eu dei o evangelho para ele, e ele já era evangélico. Eu ofereci, ele gostou da mensagem que eu falei para ele, eu ofereci para ele o curso bíblico básico, e ele aceitou. Ele pode vir na minha casa. E o nosso curso ele tem 7 lições, seriam 7 semanas, portanto, uma vez por semana, uma lição por semana. Mas eu aprendi uma coisa com esse homem, uma coisa que agora, a partir desse momento, eu vou fazer para sempre. Esse homem fazia perguntas para mim, perguntas que não tinham nada a ver com a lição do dia, mas perguntas bíblicas, que ele queria saber. E eu parava a lição e respondia para ele, respondia tudo o que ele precisava saber. Então, eu fiquei com esse homem 10 meses para terminar o curso de 7 lições, de 7 dias. Eu fiquei 10 meses, e ele deu um testemunho muito bonito para mim. Ele falou assim: Pastor Ivânio, eu me alegro muito que o Senhor responde as minhas perguntas, porque o meu pastor não me responde as perguntas que eu faço para ele. E eu gosto muito que o Senhor venha na minha casa, porque o meu pastor quase nunca vem na minha casa. Ele é um homem muito ocupado, ele não consegue me visitar. Eu aprendi isso com esse homem, o Sérgio. E nesses 10 meses, ele não veio para a nossa igreja, mas ele se tornou um pregador da igreja dele.
E ele vinha me mostrar o esboço das pregações que ele ia pregar. Pastor, o senhor acha que está bom assim? Está ótimo. Ele estava pregando boa doutrina, mensagem de salvação. Ele deu, orem por ele, orem pelo Sérgio, para que o Sérgio seja um instrumento para pregar o verdadeiro evangelho lá na igreja dele. E orem para que pessoas sejam salvas lá na igreja do Sérgio, certo? E essas duas irmãs aqui foram evangelizadas pela Karine. E a Karine também ficou alguns meses indo na casa delas. E essas irmãs receberam a Cristo, elas se tornaram membros da igreja, foram batizadas, fizeram um curso de membresia, se tornaram membros da igreja lá em Las Lomitas. E essa moça aqui é uma advogada que também fez amizade com Karine, e durante esse ano inteiro que nós tivemos em Las Lomitas, elas se encontravam semanalmente para aconselhamento. Esse homem é um enfermeiro lá de Las Lomitas. Nós usávamos o sistema público de saúde do hospital. Nós evangelizamos enfermeiros, médicos, os atendentes, os guardas, todo mundo que trabalhava no hospital, nós demos o evangelho. E assim, aqui mais pessoas. Esse homem é o pai de uma irmã da igreja que estavam sem se falar há anos, estavam brigados há anos. Nós conseguimos aconselhar ela e ele também, e reconciliamos os dois, graças a Deus. Deus fez a reconciliação entre eles e ele abriu as portas da sua casa para a gente evangelizar. E esse homem aqui é um brasileiro que eu encontrei lá casado, seu João, casado com a dona Estela, casado com a dona Estela argentina, e demos o evangelho para eles também, começaram a ir na igreja. Então, esse foi algumas pessoas que nós entramos nas casas. E aqui aquela terceira etapa, outras igrejas que abriram as suas portas para a gente dar um curso de evangelismo. Então, no número 1, Las Lajitas, na província de Salta. Número 2 aqui, Joaquim Victor Gonçalves, na província de Salta também. Esse número 3 é Salta, a capital se chama Salta. E aqui é Massail, na província de Chaco. E aqui está a nossa logomarca, o nosso WhatsApp e o nosso Instagram. Meus irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Bom dia. Hoje nós vamos tratar de um tema que eu gosto muito e que eu acho que merece bastante esclarecimento para todos, né? Principalmente para os jovens que estão começando a carreira nas universidades, e para eles conseguirem enxergar a diferença entre o que eles vão ver lá e o que eles veem aqui, né? Então, é uma pergunta retórica, e a Bíblia tinha razão, né? A ciência humana e a incredulidade, né? A gente vai tratar a respeito disso. Quem conhece essa cena? Alguém aqui já assistiu algum filme com essa cena? É uma das cenas que eu acho assim que na vida prática foi assim mais chocante, né, que um grande número de pessoas podia ver ao mesmo tempo. Eu não entendo como é que Faraó não se converteu naquele momento, dele enxergar o mar aberto, o povo judeu passando, e ao invés de perseguir o povo para tentar prender o povo de novo, ele disse: peraí, me fala desse Deus, porque eu nunca vi um Deus para abrir o mar, né? Para e me explica, né? E o povo passou pela experiência a pé enxuto, a noite inteira em que eles estavam esperando que o mar se abrisse. O Senhor Deus mandou um vento oriental para secar, eles passaram a pé enxuto, isso que é lama, eles pisaram, estava tudo sequinho, e eles chegaram do outro lado, né? Ninguém falou para explicar para eles que tipo de tecnologia foi usada para abrir o mar, ou explicar algum fenômeno físico, químico, seja lá de que natureza fosse,
que desse sustentação para aquele milagre que eles estavam vendo. Eles precisavam disso, né? Mas Faraó e seus soldados viram e tentaram se aproveitar do mar aberto para perseguir os judeus. Eu não sei como é que eles imaginavam que o mar ia ser aberto, talvez, porque eles podiam pegar os judeus e trazer os judeus de volta, né? Não sei. É uma situação muito curiosa. Mas foi um milagre testemunhado por muitas pessoas, milhares de pessoas, e sem nenhum tipo de contestação possível naquele momento, né? Mas fica a pergunta, e há evidências de que esse milagre realmente aconteceu? Será que hoje a gente consegue olhar para trás e ver provas disso? Nós temos sim. Em 1987, um arqueólogo e mergulhador, ele se deu ao trabalho de fazer investigações naquela região, tá, do Mar Vermelho, exatamente na localização onde se presumia que os judeus tinham atravessado. Tá? Isso foi publicado, estão aí os jornais da época, tá, trazendo isso à tona. E basicamente o que aconteceu? Esse pedacinho mais comprido aqui, vocês estão vendo? É a praia de Uveiba. Essa praia aqui. Eu sempre fiquei muito curioso de saber como é que era possível que uma coluna de fogo, e não uma parede de fogo, entende? Como é que uma coluna de fogo tinha conseguido segurar todo o exército de Faraó? Acontece que a geografia do lugar permitia isso. Olha. Esse era o caminho por onde eles tinham que passar, que vinha da região do Egito. Eles tinham que passar por essa ravina aqui. Era impossível passar pelos lados. Então eles tinham que chegar até aqui por esse caminho. Bastava uma coluna de fogo bem aqui que eles não passavam. Acho que só a coluna de fogo ia servir para dar testemunho e falar: Faraó, não mexe com esse povo. Né? Não é qualquer Deus que está com esse povo. Né? Mas mesmo assim, Faraó estava endurecido, né? Tão endurecido que ficou aqui esperando a coluna sair. Ele não foi embora, ele não voltou para trás, ele ficou esperando a coluna sair. Né? Outra coisa interessante é que nessa região aqui, ó, em frente a essa praia, existe uma passagem. Eu não sei quantos irmãos estão conseguindo enxergar, mas isso aqui é uma foto feita com ultrassom da região. Aqui é um abismo, tem centenas e centenas de metros. Do outro lado também. Mas nessa região tem uma área elevada. Se essa mesma profundidade fosse aqui, o povo de Deus tinha que ser alpinista para sair de um lado e chegar no outro. Eles tinham que descer um penhasco e depois subir o penhasco. Imagina o gato subir o penhasco e subir, né? Então, há uma ponte natural aqui, nessa localização. E aí, o que esse arqueólogo fez? Ele pegou roupa de mergulho, pegou a equipe e mergulhou. O que ele achou aqui? Ele achou restos arqueológicos dos carros de Faraó, ossadas humanas e de animais, conforme a Bíblia fala. Esse aqui é um exemplo de uma charrete da época, e a gente tem certeza, né, porque a arqueologia egípcia é bem detalhada. E aqui você vê essas rodas no fundo do mar, né? Às vezes cobertas de coral. Aí você pergunta como é que elas resistiram ao tempo, porque essas rodas eram cobertas de ouro, né? Era chique o negócio. Então o ouro não se acaba fácil, né? Esse aqui é o Ron Wright, né? Então, tá aí. Esse milagre aqui do mar aberto, da passagem do povo judeu, além dessas evidências arqueológicas, também teve como testemunho colunas, tanto de um lado da Arábia Saudita, quanto do outro do Egito, colunas escritas em fenício antigo, falando, né, o que sobrou do texto que não foi erodido pelo tempo, falando sobre Jeová, falando sobre os egípcios, falando sobre o que aconteceu. Né? Então, esse milagre aqui tem evidências, né, bem nítidas. Eu tinha um colega que era judeu ortodoxo, ele trabalhava numa sala lá da minha, lá na empresa do trabalho. É judeu daquele que se veste de judeu mesmo, com chapéu preto, aquelas trancinhas, bem judeu. E eu ficava tentando imaginar como é que eu conseguiria, né, abrir o assunto com ele, porque os judeus eles são muito, vamos dizer, reservados no aspecto da fé. Né? Se você pedir para um judeu ortodoxo falar sobre a fé dele, ele vai oferecer uma resistência, não é assim tão fácil.
ele, como é que eu consigo entrar com esse assunto? Quando eu descobri todas essas coisas aqui, eu fiquei animado, cara, isso aqui pode ser uma maneira de abrir o assunto com ele, né? Eu fui lá conversar com ele, né? O nome dele era Pereira. Aí disse, Pereira, rapaz, eu descobri um negócio, cara, olha só. Aí eu comecei a mostrar, né? Aí ele viu assim, sabe quando a pessoa não dá muita bola? Né? Tá. Aí, cara, eu fiquei animado, como é que tu não fica? Né? Eu pensei, né? Eu fiquei animado, como é que tu não se alegra de ver isso aqui, essa prova contundente, aquilo que a Bíblia falou? Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, mas não está na Bíblia. Não está lá. Por que eu ia precisar disso? Aí aquilo me tirou o chão, né? Me tirou o chão, viu, rapaz? Que vergonha, né? Que vergonha porque eu transmiti para ele a notícia como se fosse uma confirmação de fé, né? Que ele não precisava. Que ele não precisava. Eu achei aquilo uma lição para mim, né? E o rapaz realmente, né? Se está na Bíblia, por que a gente vai se espantar de encontrar provas, né, naturais disso? Né? Assim, não vou falar nós, vou falar eu. Eu tinha a tendência de me sentir aliviado quando encontrar uma confirmação dessa de fé. Em algumas apresentações que eu assisto a respeito de fé e ciência, eu vejo esse mesmo alívio em muitos irmãos, principalmente nos vídeos que tem no YouTube, a respeito desse assunto. Palestras que falam sobre quando a ciência humana confirma o texto bíblico. E eu vejo, às vezes quando a câmera mostra um pouco a plateia, eu vejo assim, um brilho no olhar das pessoas que estão sentadas, dos irmãos que estão sentados, assistindo essa apresentação, de alguém que demonstra que a ciência confirma a Bíblia. E parece que eles também estão aliviados. Eles sentem aquilo que eu também senti naquele momento lá com o Pereira. E, nossa, parece que é uma coisa boa, né? Poxa, está vendo? A ciência está confirmando a palavra de Deus. E a gente se alivia. Poxa, mas por que a gente se alivia, né? Por que precisa ser aliviado? Né? Porque, assim, se a palavra está dizendo isso, por que eu ainda me sinto aliviado quando vem alguém escorado na ciência humana confirmar para mim o que está na Bíblia? Por que eu preciso disso? Por que isso me aliviaria? A Bíblia conta muitos outros milagres. Né? Ela fala sobre um homem que foi engolido por um peixe. É difícil a gente imaginar um peixe tão grande o suficiente que consiga engolir um homem, depois vomitar esse homem, e o peixe sai vivo e o homem também. Né? A gente não está acostumado a ver peixe tão grande, ver uma situação dessa. É um milagre. É um milagre. Nos dois casos. E há relatos, tá? De peixes, peixes do alto mar, esses peixes gigantes que a gente tem pouco costume de ver, e que já aconteceu isso, que encontraram homens dentro de barriga de peixe. Quem lembra desse milagre aqui? Foto no fundo do voo. Do machado que flutuou, né? Como é que o machado flutua? Né? É um milagre. E tem muitos outros milagres na palavra de Deus, certo? Eu já vi muita tentativa de se explicar como é que foi que Sodoma e Gomorra foram queimadas pelo fogo que veio do céu, que uma erupção vulcânica próxima jogou cinzas, jogou enxofre em cima. Já vi explicações, tentativas de explicações, de explicar o que era o maná, que tinha umas aves na região, que soltavam, tipo sei lá, um elemento da própria árvore, flutuava no ar e caía lá para os judeus comerem e tal. O ser humano tem essa tendência de querer fazer o quê? De provar o texto bíblico. De uma forma geral, os incrédulos, como eles não acreditam na palavra de Deus como palavra de Deus, eles tentam justificar o que eles encontram na palavra de Deus por meios científicos para destituir o milagre, para destituir o poder de Deus. Né? É natural da parte deles, porque muitos arqueólogos já tentaram demonstrar falhas no texto bíblico que não acharam. Inclusive, o mais famoso deles é Scofield. Alguém tem alguma Bíblia de Scofield aí? Um irmão tem. Esse aí passou anos tentando achar contradições arqueológicas no texto bíblico. No processo ele se converteu, porque ele não achou.
E ele percebeu que o texto bíblico era perfeito. E ele acabou se convertendo e acabou fazendo comentários, né? Um livro comentário. Mas é natural que o incrédulo, por falta de crer em Deus, de crer na palavra, tente buscar explicações científicas dos milagres da Bíblia, né? É muito natural. E como seria poder confirmar cada um dos milagres? A gente entender como cada milagre aconteceu com meios científicos. Seria tentador? Que tentação é essa? Que tentação é essa? De conhecimento. Vocês lembram dessa situação? Acho que está na próxima. Essa é a situação da tentação do conhecimento. Certo? O que Satanás prometeu para Adão e Eva, o que foi? Se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam o quê? Iguais a Deus. Certo? Essa é a tentação. É a tentação que a gente vê na academia universitária, tá? Nas universidades. Ok? Eles querem alcançar uma espécie de divindade por meio do conhecimento. Eles se sentem assim. Eles se sentem semideuses. Converse com um médico muito especializado em alguma área que tem reconhecimento nacional e internacional. E veja um pouco de como é que ele se sente sabendo que é reconhecido internacionalmente pela competência médica dele. Né? Às vezes, alguns deles transmitem para a gente a ideia de ser, cara, não é uma pessoa comum, né? É um semideus, né? O cara nem pisa no chão. Ou qualquer outro profissional de qualquer área que se sinta, né, muito valorizado por conta do conhecimento. O conhecimento tem esse efeito. Então, o conhecimento é ruim, não é bom. Não é isso. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz o quê? O conhecimento de facilitar o homem. A necessidade de saber tem guiado a humanidade, ao mesmo tempo que tem a distanciado do Senhor. Por quê? Porque nós estamos tentando usar o conhecimento para alcançar algo que Deus não nos informou que iríamos alcançar dessa forma. Certo? O que a Bíblia diz sobre a ciência? Então, a sabedoria, a ciência não é boa? É boa sim. O que diz aí? Deixa eu ler aqui para não ficar virando para trás. Então, a sabedoria, ciência, não é boa? O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria, sim. Com tudo que possuis, adquire entendimento. Essa é a orientação de Provérbios. Certo? Então, buscar conhecimento não é uma coisa ruim. Na verdade, a Bíblia nos orienta a fazer dessa forma. Ok? Olha esse texto aqui de Provérbios 8. Tá ali? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdade e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Quem é que faz tudo isso? Eu, a sabedoria. Eu li um comentarista bíblico que ele vê nesse texto a pessoa do Senhor Jesus. Tá? E combina. Aqui é como se Jesus, o próprio Jesus, fosse a sabedoria. E faz sentido? Faz. Porque ele fala aqui que estava com o Senhor desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, né? Que ele foi o arquiteto do nosso mundo. E aí tudo faz sentido. Cabe bem aqui no texto e eu acredito que esse entendimento esteja correto, né?
Então, na verdade, esse texto aqui, ele relata um pouco do Senhor Jesus. Mas aqui ele se coloca como algo... uma qualidade personificada, a sabedoria. Então, a sabedoria e o conhecimento, elas são vistas na Bíblia como algo sublime. O próprio Senhor Jesus, aqui eu acho, se compara com a sabedoria, ou se identifica com a sabedoria. Então, buscar a sabedoria e alcançar a sabedoria é uma coisa muito boa. E Deus abençoa isso. Né? Inclusive, Ele nos manda procurar isso. Ok? Então, resta o quê? Que a sabedoria, então, é boa, o conhecimento humano é bom. Ele é intrinsecamente bom. Então, qualquer conhecimento humano é válido. Então, aí tem um detalhe. Por quê? Vamos tentar estudar um pouquinho mais a fundo essa informação. Qual seria o propósito da ciência? Inclusive da ciência humana, tá? Qual seria o propósito declarado da ciência humana? Compreender e explicar a natureza, resolver problemas práticos, questionar e refinar o conhecimento. Então, esses são bons propósitos, certo? São bons propósitos. Isso da ciência humana. Olha os comentários aqui dos filósofos da ciência, ó. A verdadeira ciência é a filha da observação e da utilidade. Quem é que pode contestar isso? Está correto isso. Bernard de Bouvier, de Fontenelle, no século XVIII. A ciência é o melhor método que a humanidade já criou para não enganar a si mesma. Esse aí foi Carl Sagan que falou. Tá? Então, são testemunhos válidos? São testemunhos válidos. Certo? Quais são as visões clássicas, então? Como é que os homens declaram, né? O que é ciência? O que pode ser a ciência, né? Então, olha, Francis Bacon, no século XVII, conhecimento é poder. Karl Popper, a ciência existe para falsear hipóteses, não para provar verdades absolutas. Olha, é muito interessante isso. Quem é que pode dizer isso? Está correto. É isso mesmo. A ciência existe para falsear hipóteses. Isso é profundo, hein? Não é para buscar ou provar verdades absolutas. Certo? Isso é ciência humana, certo? Humana. E por último aqui o Richard Feynman. A ciência é o prazer de descobrir como o mundo funciona. Quem é que pode contestar isso aqui? Está verdadeiro, é isso mesmo. A ciência humana tem que partir daí. Por que a ciência humana tem que partir daqui? Tá? Porque a ciência humana, ela parte das percepções do ser humano. Tá? Ela escolheu assim. Ela escolheu partir do que o homem é capaz de sintetizar no seu ambiente. Certo? É algo diferente do texto bíblico. Por quê? Qual é a diferença do texto bíblico? O texto bíblico trata de quê? Das observações dos autores? Não. Olha o que eu estou perguntando para vocês. O texto bíblico parte da percepção dos autores? Não. Vocês não responderam que não. E eu concordo com vocês. Por quê? Porque o texto bíblico é inspirado. Ele é o quê? Revelação. Sempre que alguém tenta condicionar o texto bíblico ao que o autor era capaz de perceber, ele está condicionando a revelação de Deus às capacidades humanas. Certo? É como se aquele pedaço do texto fosse palavra de homem e não de Deus. Compreende isso? É uma diferença muito pequena, mas ela faz toda a diferença. Ou eu creio que o texto bíblico é revelação de Deus, inspirada pelo Espírito Santo no coração do homem, e eu confio no que está escrito, da forma como está escrito. Ou eu vou acreditar o quê? Que aquilo que foi escrito por um homem limitado, que só enxergou aquilo que ele escreveu. Compreende isso? Se eu faço dessa forma, se eu acredito que o que está escrito se deu por conta da percepção humana, eu estou anulando o Espírito Santo. Certo? Compreende isso? A única maneira de eu entender que aquilo que eu tenho na minha frente é a palavra de Deus é se eu aceitar que o que foi escrito com base em quê? Em inspiração.
Foi revelado. Pois bem, a verdade bíblica parte de revelação, parte de inspiração. Ela não parte da capacidade humana de observação. Os cientistas humanos, eles dependem da observação. Olha aqui um pouco no slide anterior, né? A ciência é filha da observação. Por quê? Porque se você anula o texto bíblico, se você retira o texto bíblico do jogo, se você tira Deus do negócio, o que sobra? Sobra só o homem. O homem e o que ele é capaz de perceber. E aí você entra numa seara muito interessante, porque nós não temos percepção idêntica de absolutamente nada. Nem as cores nós enxergamos idênticas. Sabiam disso? O azul que a irmã Priscila enxerga pode ter uma tonalidade diferente do azul que eu enxergo. Sabiam disso? Porque isso depende de células lá dentro da córnea não, do nervo óptico, tá? Que vai conseguir captar mais ou menos a luz e vai ter um entendimento da tonalidade do azul diferente. Nem sequer as cores a gente enxerga igual, imagina. A gente não consegue nem perceber quem está do nosso lado da mesma forma. A irmã Flávia tem uma percepção do pastor Rafael diferente da percepção do pastor Rafael que eu tenho. Porque a minha percepção é limitada ao nosso contato. E a percepção da irmã Flávia está limitada ao contato que ela tem com ele. Então, quando se trata de percepção, cada ser humano vai ter uma percepção diferente. Até auditiva. Vocês já perceberam que tem quem escute melhor que o outro? Hã? Tem quem escute melhor que o outro. Tem gente que escuta mais, tem gente que escuta menos. Meus irmãos, essa condição humana de capacidade de perceber alguma coisa limita muito o que a gente consegue compreender no mundo real. Limita a nossa capacidade de entender o que é a verdade. Então nós nos limitamos a quê? A alcançar aquilo que nós conseguimos perceber. Como é que o conhecimento construído por pessoas imperfeitas assim poderia alcançar a perfeição? Entende o que eu estou falando? Um conhecimento construído aos pedaços, limitados na capacidade da percepção, não consegue construir algo perfeito. No slide anterior, foi no slide anterior? Deixa eu ver aqui. Não, é esse mesmo, não. É esse mesmo. A ciência existe para falsear hipóteses, não para provar verdades absolutas. Por que a gente não consegue provar verdades absolutas? Porque a gente não consegue tornar nada absoluto. Nós somos tão imperfeitos que nós não alcançamos a perfeição em nada do que nós produzimos. Então nós não alcançamos nada absoluto. É diferente do texto bíblico. Por quê? Se eu creio que o texto bíblico é fruto de revelação espiritual, é fruto de inspiração, o que está ali é uma informação entregue por alguém perfeito, correto? O texto bíblico é uma expressão da perfeição de Deus. Então o que está ali eu posso crer de forma absoluta. Aquilo é perfeito. O que quer que eu escreva é que não é perfeito. O que quer que eu produza é que não é perfeito. Por isso que esse autor aí coloca que a ciência ela está construída para falsear hipóteses. O que é falsear hipóteses? Como é que funciona o método científico? Como é que a ciência avança? Né? No método científico, você constrói suposições. Certo? X é igual a Y. E você vai testar se essa suposição é verdadeira ou não. E é assim, é pedacinho por pedacinho, pedacinho por pedacinho. X é igual a Y, verdadeiro ou falso. E o trabalho é demonstrar se aquele X é de fato igual a Y ou não. Às vezes você consegue demonstrar que o X é igual a Y. E passa um tempo, e alguém lá no futuro percebe que havia um erro na demonstração e corrige esse erro. E prova que X é diferente de Y. A ciência funciona assim. Ela funciona para falsear as hipóteses construídas. Então você tem que estabelecer uma hipótese, testar a hipótese. A hipótese pode restar verdadeira naquele trabalho científico. Nada impede que, na sequência, um outro cientista faça uma outra pesquisa e identifique uma outra coisa que demonstre que aquilo ali estava errado. Exemplo. O que poderia dar errado?
Eu não sei quantos irmãos aqui já ouviram falar da talidomida. Não? Talidomida é uma droga usada para tratar ansiedade, depressão e enjoo. Certo? Por um certo tempo, acho que na década entre 50 e 70, esse remédio foi receitado para tratar enjoo em mulheres grávidas. E ele provocava malformações. Certo? Malformações. Mais de 10 mil crianças sofreram malformações ainda na vida intrauterina e ficaram dessa forma como vocês estão vendo essas crianças aí. Esse remédio, ele foi desenvolvido, foi pesquisado e ele de fato tem efeito, tá? Ele de fato trata enjoos e outras questões. Ainda hoje ele é usado para tratar hanseníase aqui no Brasil. Mas ele é contraindicado para mulheres grávidas, não se sabia disso. A questão é que por mais de 30 anos, se não me engano, essa empresa negava o fato de que esse remédio produzia malformações em fetos. E continuava receitando talidomida para mulheres grávidas. É assim que a ciência funciona. Ela constrói verdades, entre aspas, úteis por um certo tempo, até que vem alguém no futuro e demonstre que a verdade não é tão verdade assim, que ela tem falhas. Ela tem falhas. Tá? É claro, a ciência evolui. E é por isso que ela evolui. Porque ela precisa falsear as hipóteses. Ela precisa demonstrar que o que era entendido antes pode ser entendido melhor. É assim que a ciência avança. É assim que nós hoje estamos dirigindo carros melhores que no passado. Ontem eu assisti uma propaganda de um novo carro chinês. Né? Eu não consigo pronunciar o nome da fábrica, mas o modelo do carro é 17. O carro é assim uma coisa do outro mundo. A suspensão dele é magnética, elétrica, e é incrível ver o bichinho funcionando, certo? Eles colocaram uma pista de obstáculos e colocaram obstáculos assim de 15 centímetros no chão. Quando ele vai chegando perto, ele se levanta e passa. Assim. Ele consegue perceber os defeitos na pista antes da roda chegar. E quando a roda vai passar, é como se ele levantasse a roda. Aí eles fizeram o teste, colocaram acrobatas, né, fazendo acrobacia em cima do carro, e o carro andando na pista, cheio de obstáculos de tamanho diferente, e o acrobata não cai, porque o carro é estável. Ele consegue virar as rodas de trás, e a tração é independente, a tração de cada roda é independente. Ele mostrou o carro estacionando, ninguém conseguiria colocar naquela vaga. Ele gira as rodas de maneira, sentido inverso, o carro anda de lado para se colocar na vaga. Como é que a gente alcança isso? Tá? É com base em pesquisa, com base em estudo científico. A ciência funciona, assim funciona. Esse aparelhinho que eu estou usando aqui para passar slide, eu não estou lá com o dedo no teclado. Tá? Mas ele tem uma conexão por radiofrequência. Quando eu aperto esse botão, ele entende que é para passar um slide. Funciona? Funciona. Isso aqui nos ajuda? Ajuda a pregação do Evangelho? Ajuda a pregação do Evangelho. Certo? Nesse aspecto, a ciência é útil. Tá? Mas os irmãos sabem que a ciência costuma não se limitar à engenharia. Ela muitas vezes entra no campo da fé. Ou não entra? Ou não entra? Quem aqui já assistiu a algum programa de TV mostrando que a Terra surgiu do Big Bang? Ou que o homem evoluiu do macaco? Ou que seja lá o que for, que nega completamente o texto bíblico. E eles dizem que isso é o quê? Ciência. Opa, então nós temos aí uma parte experimentável da ciência relacionada à engenharia, você testa, você está ali, ó, o carro ali, ó. O combustível que a gente usa, ele foi pesquisado em engenharia química para funcionar o carro daquela forma, o aditivo que a gente coloca junto com o combustível, ele protege o motor, isso tudo tem pesquisa científica por trás, funciona, a gente sabe que funciona. É claro, sempre pode haver uma nova pesquisa, um novo aditivo melhor do que o anterior, sempre pode existir um remédio melhor do que o anterior.
A talidomida, hoje, não é mais receitada para mulheres grávidas. Eles dão outros remédios para controlar o enjoo da mulher grávida. Por quê? Porque a pesquisa tem que avançar, a ciência avança. E se descobrem novos remédios. Eu tenho enfrentado uma grande batalha, tentando achar o melhor remédio para uma pessoa da minha família. Que está tentando lidar com a doença crônica. Por quê? Porque tem remédios que dão certos efeitos, tem remédios que não dão certos efeitos. E assim, não tem nenhum remédio perfeito. E aí a gente tem que achar o remédio que mais se dá bem conosco, vamos dizer assim. Ontem na farmácia, a farmacêutica que me atendeu, ela falou, olha, o remédio genérico, ele tem o mesmo princípio ativo do remédio de marca. Então, ele deveria funcionar identicamente. Acontece que na construção da cápsula do remédio, na construção do comprimido em si, as substâncias usadas para permitir que a cápsula exista, para permitir que o remédio exista, o corante, ou emulsificante, sei lá, as substâncias usadas para constituir a pílula do remédio, às vezes um remédio usa de um jeito, um laboratório usa de um jeito, outro laboratório usa do outro, e às vezes você tem alergia ao corante de um laboratório, mas não tem do corante do outro. Então, às vezes, o mesmo remédio, de laboratórios diferentes, tem efeito diferente em cada um de nós. E assim. E a gente tem que achar o que melhor nos atende. Mas nesses outros aspectos onde a ciência praticamente nega a palavra de Deus. A pergunta é: quando erramos o caminho? Quando erramos o caminho? Erramos, que eu digo, erramos a humanidade. Quando a humanidade se perdeu, tá? E começou a negar o texto bíblico. Porque não foi sempre assim, certo? Olha só. Então, por que a ciência humana sistematicamente nega o Senhor e a sua palavra? Certo? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Por natureza, o ser humano foge de Deus. O pecado provoca isso, envergonha e faz o homem se esconder do paraíso, certo? É normal, é natural. E os cientistas, em especial, na busca da verdade humana, entende isso? Na busca da verdade humana, porque veja, a verdade em si, tá, ela é imparcial, correto? A verdade, ela deveria ser identificada tanto por Deus como pelo homem, da mesma maneira, porque ela é a verdade. Não tem duas verdades possíveis. A verdade é uma só. Por que o homem não acha a verdade que Deus diz que é? Por que Deus diz que a Terra foi criada em 6 dias e o homem diz que a Terra tem bilhões de anos? Por que isso acontece? Por que há essa dissensão? Tá? Porque o homem é pecador, foge de Deus e intencionalmente decidiu buscar verdades além das verdades reveladas no texto bíblico. Há como demonstrar isso? Há. Tem mais uma maneira de levantar essa informação nos textos científicos. Tá? Dessa vez, eu fiz uma experiência bem interessante. Eu usei uma plataforma que hoje está sendo reconhecida como revolucionária, tá? O DeepSeek. Quem já ouviu falar? Os meus já ouviram. DeepSeek é uma inteligência artificial, tá? Chinesa. E recentemente até o Trump falou dela, né? Nos Estados Unidos, que está todo mundo assustado, porque eles conseguiram desenvolver uma inteligência artificial tão rápido e de forma tão econômica, né? E eu testei essa inteligência artificial. Como? Qual é o trabalho dela? Ela investiga a internet inteira, certo? Tudo que está publicado na internet, e responde para mim o que eu pergunto a partir de tudo que está publicado na internet. Às vezes você vai pesquisar alguma coisa na internet, você não acha um monte de informação útil, inclusive, né? Então, a inteligência artificial faz isso com mais proficiência ainda e entende exatamente o que eu estou pedindo. O que eu pedi para ela fazer? Tá? Eu pedi para ela me demonstrar por que intencionalmente
a ciência se afastou da Bíblia. Tá? E essa aqui foi a explicação que ela deu, olha só. No livro O Iluminismo, a Constituição do Mundo Moderno, Anthony Pagner não dedica um capítulo exclusivo ao conflito entre ciência e religião, mas aborda repetidamente como pensadores iluministas promoveram um projeto intencional de secularização do conhecimento, incluindo a ciência. Passagem-chave. Vou ler só os textos de amarelo. Depois eu vou colocar essa apresentação no grupo da igreja, que os irmãos terem acesso a todo o material. Tá? Mas o que é interessante? Aqui a IA fez o que para mim? Ela foi lá no livro e trouxe para mim o que estava escrito no livro. Ou seja, eu nem tive o trabalho de procurar o livro, achar o livro, meu livro. Ela fez tudo para mim. É lindo. Eu já sabia, porque eu tenho outros livros, tá? Eu já conheci esse de outro livro. Mas como eu já usei em outras apresentações, eu não vou gastar bala já atirada junto com a igreja. Vou usar balas novas, né? Porque eu sei que o material tem fartamente, né? Olha só. Então aqui, ó, o que os pensadores iluministas falaram? Olha, para Hume, a religião não apenas falhava em explicar o mundo, como era uma fonte de superstição e conflito. A verdadeira compreensão da natureza só viria quando a humanidade abandonasse a dependência de explicações sobrenaturais. Ou seja, para esse pensador, para a humanidade evoluir, ela tinha que abandonar qualquer tipo de explicação divina. Negar a Deus. É algo intencional, hein? Isso aqui é algo intencional. Tá? Olha só. Quando Napoleão perguntou a Laplace onde Deus se encaixava em sua teoria do universo, o astrônomo respondeu. Eu não vou me arriscar a falar isso em francês, tá? Não precisarei dessa hipótese. Olha só, ele disse, não precisarei dessa hipótese. Essa frase sintetizou o espírito de uma ciência que já não via a religião como relevante. Entenda, se Deus é o criador de tudo, e Ele explica na Bíblia como é que Ele criou as coisas, quando o ser humano decide abandonar todas as explicações do Criador a respeito de como o mundo foi criado e começa a procurar a verdade, desconsiderando tudo que o Criador falou, inclusive se afastando intencionalmente do texto bíblico, ele vai achar a verdade? Não vai achar a verdade. Certo? E olha só, Voltaire, Hume e outros argumentavam que milagres eram violações impossíveis das leis naturais e que a ciência, ao contrário da fé, deveria se limitar ao que era apenas demonstrável e repetível. Assim, eles se limitassem ao que é demonstrável e repetível. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de como é que a ciência funciona hoje. Tá? Mas que bom seria. Então, qual é o contexto histórico? Tá? Pagner deixa claro que esse afastamento não foi acidental, mas intencional. Rejeição da autoridade clerical, naturalismo metodológico, a ciência passou a excluir causas divinas por princípio, ou seja, por base, eles iam negar tudo que viesse da Bíblia, por base, foi intencional. A autonomia da razão, o conhecimento deve ser baseado em evidências, não em revelação. Certo? Outros autores e obras-chave que reforçam a intencionalidade do afastamento entre ciência e religião durante o iluminismo. Né? Jonathan Israel, a radicalização do iluminismo. No livro O Iluminismo Radical, Jonathan Israel argumenta que pensadores como Spinoza, Diderot e D'Holbach promoveram uma ruptura deliberada com a religião. Passagem-chave. Spinoza, no Tratado Teológico Político, em 1670, afirmou que a Bíblia não deveria ser usada para explicar a natureza, pois era um texto humano, não divino. Isso abriu o caminho para a ciência secular. Certo? D'Holbach e o materialismo. Em O Sistema da Natureza, em 1770, D'Holbach declarou que a religião era uma epidemia mental e que a ciência deveria se basear apenas em leis materiais. E aqui se estabeleceu o materialismo da ciência. Certo? Bom, aqui tem mais evidências disso, tá?
Conclusão. Foi intencional? Sim. E os motivos foram políticos, enfraqueceu o poder da igreja, metodológico, a adoção do naturalismo, cultural, a ascensão de uma classe intelectual leiga, porque na época do iluminismo, quem é que dominava a verdade e o conhecimento? A igreja. A igreja. Certo? Quem dominava a verdade e o conhecimento era a igreja. O ensino, a educação que buscava a verdade, qual era o alvo da verdade da educação? Quando a igreja era responsável pela educação, qual era o alvo da verdade da educação? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem era o alvo da verdade da igreja? Era Deus, era Cristo. Certo? Quando a igreja era totalmente responsável pela educação, na Idade Média, o ápice da busca da verdade era a verdade teológica. Deus era o alvo. E ali a educação saiu das mãos da igreja e passou para as mãos do Estado. Para a mão de leigos. Leigos do quê? Leigos da verdade divina. Ali, quando a educação passou para o Estado, e o Estado, para ganhar poder, negou quem? A igreja, e negou a fé, e negou a palavra de Deus, negou o próprio Deus, e colocou o homem como medida de si mesmo, e aí se deu origem ao humanismo, ao antropocentrismo. Foi aí que o caminho mudou. Foi aí que se desviou até o que nós enxergamos hoje na humanidade. Certo? Para vocês terem ideia como isso é profundo, um dos físicos mais aclamados pela mídia hoje é o Einstein. Olha o que ele falou a respeito da Bíblia de Deus. Olha só. Está muito pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. A palavra de Deus não é para mim senão a expressão e o produto de fraquezas humanas. E a Bíblia, uma ciência de lendas honradas, mas, ainda assim, primitivas, bastante infantis. Isso é a opinião do Einstein sobre a Bíblia. O conflito entre a religião e a ciência está na ideia de um Deus pessoal, que ouve preces e interfere na natureza. Isso é incompatível com as leis da física. E por fim aqui, a religião do futuro será cósmica, transcendental, um Deus pessoal, transcenderá um Deus pessoal e evitará dogmas e teologias. Essa é a opinião do Einstein, o físico mais arrumado de hoje. Então, assim, a ciência que está posta hoje, tá, no mundo acadêmico, nas universidades e na mídia, tem esses entendimentos como premissa. Honestamente, há alguma chance de pacificar isso? De pacificar a ciência humana com a palavra de Deus? Eu não consigo enxergar. Se eu creio na palavra de Deus como revelação e não preciso de comprovação científica do texto bíblico, se eu sou crente, por que eu preciso coadunar essa ciência secularizada e totalmente instituída de Deus com a palavra de Deus? Por que eu farei isso? Esse aqui é o George F. R. Ellis. Ele é um dos cosmólogos mais proeminentes, né? Se não me engano, ele foi coautor da Larga Estada do Espaço-Tempo junto com o Stephen Hawking, que foi o físico mais famoso da atualidade, né? Ele é matemático. E ele deu uma entrevista para Nature, em 95, falando sobre ciência e sobre ética na ciência. Tá? Olha o que ele colocou. As pessoas precisam estar cientes de que há uma variedade de modelos que poderiam explicar as observações. Por exemplo, posso construir um universo esférico, simétrico, com a Terra no centro, e você não pode desmenti-lo com base em observações. Entende isso? Vocês lembram aí, um pouquinho antes, que um dos filósofos colocou que a ciência é filha da observação? Lembram disso? O que ele está dizendo aqui?
que não há como, por meio de observações, negar que a Terra esteja no centro do universo. Certo? E olha que aqui em 95 já tinha o Hubble voando na estratosfera. Certo? Já tinha o Hubble lá, enxergando as constelações. Tá? Na verdade, o próprio Hubble, o cientista, o Hubble, ele mesmo percebeu que todas as constelações ao redor da Terra apresentavam simetria. E a única maneira de observar essa simetria da Terra é se a Terra estivesse onde? No centro. E ele decidiu, intencionalmente, criar todo um modelo matemático para demonstrar que a Terra não estava no centro. Por quê? Porque para ele seria terrível se a Terra estivesse no centro. Vocês entendem isso? Ele não queria que a Terra estivesse no centro. E ele construiu uma demonstração matemática para dizer que a Terra não estava no centro. Por quê? Porque ele achava que seria terrível se a Terra estivesse no centro. Eu tenho, tá? O material, o paper científico dele, escrevendo isso. Seria terrível. Por que seria terrível? A verdade é terrível, por acaso? Não deveria ser. Olha só, olha o que ele continua aqui, ó. O Jorge F. Ferreira, ó. Você só poderia excluir esse modelo em que a Terra estaria no centro, por observações, por motivos filosóficos. Decisão. Na minha opinião, não há absolutamente nada de errado com isso. Eles são cientistas de hoje em dia. A gente então está decidindo que vai contra o que está escrito na Bíblia, simplesmente porque não queremos aceitar o que está na Bíblia, e mesmo que as observações estejam de acordo com a palavra de Deus, nós vamos negar essas observações. Intencionalmente. Sim, é isso que ele está dizendo. E na opinião dele, não tem nada errado com isso. O que eu quero trazer ao público é o fato de que estamos usando critérios filosóficos na escolha dos nossos modelos. O assunto da entrevista era ética. E o que o Jorge F. Ferreira estava dizendo aqui é o seguinte: olha, não tem problema a gente fazer isso, contanto que a gente informe as pessoas que estamos fazendo isso. Por quê? Por que será que o Jorge F. Ferreira estava dizendo isso? Porque ele sabia que a maior parte dos cientistas estava fazendo isso de forma intencional, sem dizer nada para ninguém. Isso é o quê? Desonesto. Eles constatavam por meio de observações a verdade, conforme o texto bíblico, e negavam intencionalmente essa verdade. Agora, aqui vem um exemplo de onde é que a gente chega, tá? Com esse tipo de processo, com esse tipo de intenção, tá? Olha só, essa notícia é dessa semana, tá? Eu recebi essa notícia essa semana. Não é coisa de centenas de anos atrás, é dessa semana. Pesquisadores do IFSC USP contribuem para a descoberta de uma nova forma de procurar matéria escura. Uma nova forma de procurar matéria escura. O que é matéria escura? Aqui do lado tem a explicação. Uma matéria ainda desconhecida, que não pode ser observada diretamente, mas foi introduzida nos modelos científicos para explicar uma série de fenômenos que podemos observar. Entenderam isso? Energia escura, uma energia própria do espaço, porém misteriosa, que se manifesta na forma de uma pressão que acelera a expansão do universo. Nos dois casos, a definição básica é: matéria escura e energia escura é algo que nós não podemos nem ver e nem medir. Então, de onde é que eles tiraram essa ideia de matéria escura? Acontece o seguinte: quando eles olham para o espaço, para o universo, o cosmos, que está na nossa frente aí, para que tudo funcione na velocidade em que está, precisaria haver muito mais massa visível, certo? Que não está lá. Então, para justificar toda a cinética do cosmos, eles inventaram um recurso matemático, porque a fórmula não batia. Então, eles inventaram um recurso matemático para compensar a inexistência de matéria e energia para fazer tudo funcionar como funciona. E chamaram isso de quê? Matéria escura e energia escura. Eu lembro da minha cunhada brincando com os meus sobrinhos na época da Páscoa, né? Que a gente está chegando, está se aproximando da época da Páscoa. Ela escondia, né, chocolate na casa e dizia que foram os duendes invisíveis que tinham escondido os chocolates na casa. Isso antes dela se converter. Graças a Deus, ela hoje é crente também. Pois bem, aí ela incentivava os próprios filhos a procurarem esses duendes invisíveis.
Isso aí devia ser denunciado, né? Para essa sociedade, para todas as crianças, porque como é que você faz a criança procurar um troço invisível? Como é que você acha o troço que você não vê? Não é cruel? É cruel, é claro, né? É lúdico, né? Para ela, né? Para os filhos e tal. Mas os cientistas estão fazendo a mesma coisa. Eles estão procurando achar algo que eles não podem nem ver e nem medir, para justificar todas as teorias da gravitação que eles não conseguem fundamentar com as observações, porque eles não querem aceitar o que está no texto bíblico. Só por isso. É assim que funciona a nossa ciência hoje. É a partir dessas premissas, tá, que se constrói um monte de teorias na universidade que negam a palavra de Deus. Não é por acaso, é intencional. Eles querem fugir de Deus. O que a Bíblia diz? Diz de si mesmo, né? Vamos acompanhar aqui juntos. Olha só. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que vem antes? O que antecede o conhecimento? O estudo é o princípio do saber? Não é o que a nossa mãe mandava? Vai estudar, menino, né? Não é o estudo que antecede o saber? Você só sabe se você estudar, não é assim? O texto diz o quê? O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, temer a Deus vem antes. Olha só, de novo, repetindo aqui em 9 e 10 provérbios. Ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. E agora, provérbios 3 e 5 é mais profundo ainda. Começa como? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tinha que pegar esse versículo e mandar para esse pessoal da USP que está caçando a matéria escura e a igreja escura. Meu amigo, você não vai achar. Porque você não está confiando no Senhor para entender como é que esse mundo foi criado e como é que ele se sustenta. O conhecimento, o verdadeiro conhecimento e o verdadeiro saber, eles procedem da palavra de Deus e da nossa fé em Deus. O conhecimento do crente é posterior a quê? A fé. A fé vem antes. O que está escrito aqui, confia no Senhor de todo o teu coração, isso é o quê? É fé. A ciência secularizada tem fé? Tem, só não é em Deus. Porque eles acreditam piamente que existe o quê? A tal da matéria escura. Eles acreditam nisso. E eles vivem por essa fé. Só que essa não é a verdade. Olha só. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem inteligência e entendimento. Você quer se tornar uma pessoa sábia e conhecer a verdade? Pois bem, é no Senhor que você vai procurar essa verdade. Toda Escritura, e olha só como é importante isso daqui. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Tem algum pedaço da palavra de Deus que não seja útil para isso? Que seja só a expressão da percepção do autor? Não! Não tem nenhum pedaço do texto bíblico que você possa reduzir em importância e dizer: esse pedacinho aqui é a opinião do autor, não é a palavra de Deus. Não existe isso. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E por fim, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Desculpe, de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Certo? Essa é a palavra de Deus. Uma coisa interessante é que, se vocês voltarem lá no texto de Gênesis, a respeito desse momento aí, o que o Senhor Deus mandou o povo fazer? Porque eles chegaram lá na frente do mar e Moisés foi clamar: o Senhor, isso com a coluna de fogo lá, certo? Empatando os egípcios de passagem. Senhor, tem misericórdia de nós. Os egípcios estão bem ali, ó, depois da coluna de fogo, e aqui está o mar, o que a gente faz? O que o Senhor Deus respondeu? Por que está clamando ali? Eu digo: o povo que marcha. Confia.
confia. E Moisés tocou a água do Mar Vermelho e o mar se abriu. Antes de ver, eles tiveram que crer. Antes de ver, eles tiveram que crer. E a ciência humana está baseada no que é visto. Compreende isso? O dono da verdade, ele entrega essa verdade para nós por meio da fé. Por meio da fé. Final. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A fé não é algo irracional. Eles dizem que a nossa fé é irracional porque eles acham que a gente despreza a nossa intelectualidade ou a nossa razão para crer no texto bíblico. Mas porque eles não acreditam na verdade do texto bíblico, na inspiração do texto bíblico. Nós, racionalmente, compreendemos que a verdade vem de Deus, que o texto bíblico é inspirado e que nós podemos acreditar nele, com segurança, porque ele é perfeito. Diferente de toda a ciência como constrói, que é completamente imperfeito. E não vos conformeis com este século. Para mim, esse pedacinho aqui diz o seguinte: não tentem apaziguar a palavra de Deus com a ciência. Não espere confirmação na ciência do que Deus coloca na palavra de Deus. Essa conformação jamais vai acontecer. Jamais vão se conformar a palavra de Deus com a ciência. Não porque a palavra de Deus não possa ser provada. Ela é a verdade. Ela não precisa de comprovação. E toda vez que a ciência funciona corretamente, ela fica de acordo com a palavra de Deus. É simples assim. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E isso não é de hoje, essa preocupação. Tá? Paulo deu um conselho para Timóteo. Olha o conselho que ele deu. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo.